Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Bolívia, explicando sua estrutura política e trazendo um pouco da rica cultura desse país. A Bolívia é uma república presidencialista que se localiza na região centro-oeste da América do Sul. Conta com 9.862.860 habitantes, distribuídos em 1.098.581 km² de território. Possui um IDH de 0,643% e um PIB de 13.120.000 dólares. Em relação às grandes cidades, principalmente podemos destacar La Paz como a capital administrativa e sede do governo, e também a cidade de Sucre, conhecida como a capital legal. Eles são produtores de cana-de-açúcar, soja, gás natural, petróleo, prata, possuem uma indústria pecuária bovina, caprina e suína, além de serem refinadores de petróleo também. Em relação ao cenário internacional, a Bolívia é participante de entidades como Banco Mundial, Comunidade Andina, FMI, OEA, OMC, ONU, Grupo Rio e Mercosul como membro associado. Na política, a Bolívia passa por um momento bastante conturbado, uma vez que seu ex-presidente Evo Morales e seu ex-vice-presidente Álvaro García Linera foram forçados a renunciar de seus cargos em 2019 por pressão das Forças Armadas, sem um processo democrático para a retirada deles como um impeachment. A autoridade de Morales pode ser definida de acordo com Max Weber como carismática, devido ao seu caráter afetivo pelo povo boliviano, enquanto a autoridade legal da nova presidente autoproclamada não é considerada legítima pois não decorre de regras racionalmente estabelecidas, ferindo a Constituição. Com isso, a atual presidente interina é a vice-presidente do Senado Jeanine Áñez, e nenhum vice-presidente. Ela se autoproclamou presidente logo após Morales renunciar forçadamente, e segundo a Globo News e outras fontes internacionais como é o país, ela adiou as eleições presidenciais antes marcadas para o dia 3 de maio por meio de um processo de lei recém-aprovado pela Câmara dos Deputados, para um prazo de até 90 dias após a assinatura e vigência da lei, por conta da pandemia do Covid-19. Essa eleição pode não ter todos os partidos políticos ou coligações concorrendo com igualdade, por conta de problemas nas eleições passadas. Em 2019, as eleições foram feitas no dia 20 de outubro, com a reeleição de Evo Morales. Porém, a oposição e a Organização dos Estados Americanos acusaram irregularidades graves, apontando que o processo eleitoral foi bastante fraudado, algo que foi comprovado por uma auditoria da OEA em dezembro de 2019. O poder executivo é historicamente mais forte que o legislativo, pois esse último possui seu poder limitado a aprovar e debater a legislação que é enviada a eles pelo executivo. Existem 9 departamentos administrativos na Bolívia, os quais têm alta autonomia, determinada pela Lei de Descentralização Administrativa. O Estado boliviano também é composto por 20 ministérios, sendo os mais expressivos o Ministério do Governo, o Ministério da Presidência e, atualmente, o da Saúde. Além disso, eles possuem a Assembleia Legislativa Plurinacional, a qual é bicameral, a Câmara dos Deputados, que possui 130 cadeiras rotativas a cada 5 anos, e, por fim, a Câmara dos Senadores, composta por 36 cadeiras e comandadas pelo vice-presidente do governo vigente. A democracia boliviana foi gravemente abalada por conta de quebra de itens democráticos importantes, com uma maior militarização do governo e imposição de um governo interino sem consulta popular, além da repressão contra a oposição, evidenciado pela repressão das manifestações em oposição a Áñez, e com discursos do ministro do governo, Arturo Murillo, que, de acordo com o jornal El País, tem a intenção de caçar um dos ex-ministros do governo Morales, Juan Ramón Quintana, por ser um animal que se alimenta do sangue do povo. Nas palavras do mesmo, vamos fazer com que a lei caia com o peso mais forte, que seja totalmente cumprida. Este não será um ministério de perseguição, absolutamente. Será um ministério que ajudará as pessoas e que buscará segurança, mas quem tentar fazer sedição, a partir de amanhã que se cuide. No geral, a Bolívia é um país que preza pelo direito das minorias e pela decisão popular, uma vez que foram feitos plebiscitos para tornar o país multicultural, preservando culturas, religiões, línguas e costumes dos grupos indígenas originários, como os Quichua e os Aimarás. Contudo, ultimamente, a população não tem sido ouvida, causando diversas manifestações a favor e contra a situação de Evo Morales. Em 2009, Evo Morales estabeleceu a criação de um Estado plurinacional, procurando abranger todas as culturas presentes no país, como a indígena, inca, africana, europeia e asiática. A presença dessa variedade étnica possibilitou uma cultura extremamente rica e heterogênea, repleta de bens tangíveis e intangíveis. A inclusão dessa pluralidade e a incorporação legal de 37 línguas oficiais na Organização Social Boliviana pode ser considerada, segundo a lógica de Durkheim, um fato social que passa a reger a vida social do povo boliviano. A música boliviana
é uma combinação de diferentes influências culturais, como a indígena, a africana e a espanhola. Também é internacionalmente conhecida por produzir músicas folclóricas, tanto que a Unesco inscreveu o Carnaval de Oruro na lista representativa do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Ao longo do Carnaval, participam mais de 48 conjuntos folclóricos, e esta celebração destacou-se devido à sua grande manifestação cultural. As comidas típicas da Bolívia variam dependendo da região do país. Basicamente, pode-se explicar a culinária como uma mistura da cozinha indígena com espanhola. Nas cidades da região ocidental ou andina, a base dos pratos é o milho, queijo, carne, batatas e pimenta. Já na região oriental, cidades como Santa Cruz e Beni, os pratos são à base de arroz, mandioca, carne bovina, queijos e derivados de aves. Ainda há cidades do Vale, na região central, onde as comidas são bastante variadas. Com isso, é possível perceber que a pluralidade cultural também é altamente refletida na culinária. Na religião, o país é um estado secular, que garante a liberdade religiosa. A Constituição estabelece que o Estado respeita e garante a liberdade de religião e de crenças espirituais, em concordância com sua visão de mundo. O Estado é independente da religião. De acordo com o censo realizado em 2001 pelo Instituto Nacional de Estatísticas da Bolívia, 78% da população seguiu o catolicismo romano, 19% o protestantismo e outros 3% diferentes crenças cristãs. O protestantismo, juntamente com as crenças tradicionais indígenas, estão se expandindo rapidamente. Após a queda de Morales, grupos cristãos e evangélicos chegaram ao poder com Bíblia nos braços e terços enrolados nos punhos. Mesmo com essa enorme diversidade cultural, a Bolívia é o país mais pobre da América do Sul e um dos países mais pobres do mundo. A miséria chega a atingir 60% da população. Sob uma análise em visão marxista, podemos perceber uma grande concentração financeira na elite do país e pouco capital para muitos. Para exemplificar um pouco mais como a Bolívia é um país rico culturalmente, eis aqui algumas curiosidades. As cores das roupas, tipos de vestimentas, polheiras, por exemplo, que são saias típicas, e chapéus podem identificar a etnia ou local de origem de um boliviano. La Paz foi a primeira cidade da América do Sul a ter energia elétrica gerada a partir do esterco de lhama. O maior deserto de sal do mundo fica na Bolívia, na cidade de Uyuni, com 10.582 km², e inclusive dentro desse salar existem hotéis totalmente construídos de sal. O sítio arqueológico de Calocro, nas proximidades de Sucre, tem um paredão quase vertical, com 80 metros de altura, onde já foram encontradas milhares de pegadas de dinossauros, que teriam vivido no local há mais de 60 milhões de anos. A Bolívia é um país sem mar, mas nem sempre foi assim. Durante a Guerra do Pacífico, no final do século XIX, o país foi obrigado a ceder a província de Antofagasta, no atual Chile, perdendo sua única área costeira, e até hoje o assunto é tratado como um problema nacional. Existe até um museu dedicado ao mar localizado em La Paz. Em suma, a Bolívia pode ser considerada um país riquíssimo culturalmente, por ser um país pluricultural que preza pela manutenção dos povos originários, que se mantêm vivas mesmo com seus atuais conflitos políticos, que colocam em risco a sua democracia, e dando a ela um futuro incerto. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima!